começamos mais um Câmara Entrevista. O programa de hoje tem como convidado o recém-eleito patrono da Feira do Livro de Bagé, o escritor Valdomiro Martins. O Valdomiro tem muitas obras lançadas, tanto de contos quanto romances longos, além de ser graduado em letras, mestre e doutor em escrita criativa. Então, obrigada, Valdomiro, por aceitar o nosso convite. Está aqui conversando conosco, né, em primeira mão, depois dessa notícia aí de ser o patrono da Feira do Livro desse ano de Bagé. Olá a todos, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui novamente. Espero que nós tenhamos uma boa conversa. Com certeza. E profissionalmente a gente sabe, né, que tu iniciou na literatura como trabalho em 2007, a partir da oficina literária do Luiz Antônio Assis Brasil. Mas ouvimos dizer, né, que o teu primeiro livro ele surgiu justamente em uma feira do livro lá quando tu tinha 9, 10 anos. Nos conta aí como é que é essa história. É que, bom, eu venho de uma família humilde, né? E as crianças da minha geração não tinham essa perspectiva que eu vejo que as crianças têm hoje, né? Um mundo muito globalizado por meio da internet, então as informações chegam muito rápido. Então isso ajuda bastante nas opções, né, que a própria criança e adolescente tem, né? Naquela época, o menino de periferia, a primeira coisa que ele queria ser era jogador de futebol. Primeira coisa. Hoje não existe, digamos, essa obrigatoriedade, né, da criança querer ser um jogador de futebol para poder ser algo. E quando criança, eu nas brincadeiras, gostava muito de imaginar histórias, e mesmo com brinquedos, imaginar alguma coisa, usar a criatividade. E aí, certa vez, eu estava na terceira ou quarta série se eu não me engano, e aí foi a primeira vez onde eu fui falar da feira literária entre as escolas. Né? Inclusive, foi na escola Padre Germano que eu estudava. E aí teve a proposta de que os alunos criassem algumas histórias, né? E aí eu acabei, assim, de maneira um pouco instintiva, criando um pequeno livrinho à mão, realmente, né? À mão, assim, com os cadernos, com as folhas coladas, o caderno pequeno, onde eu contava as histórias, que era chamado, o nome do livro era, se não me engano, O Carro do João, no qual ele viajava para alguns lugares, né? E com a família dele, e tipo, deu certas aventuras, e cantava, e eu até colocava a música ele cantando, né? E a professora gostou, né? Gostou daquele trabalho, aí ela pediu para mim melhorar para ser apresentado na Feira do Livro das escolas. Eu achei, claro, aquilo o máximo, né? Só que foi uma experiência muito boa, só que como eu sempre digo, não houve uma continuidade, né? Não houve, até porque na minha cabeça existiam coisas mais importantes, né? Tu nem imaginava que ele estava nascendo no escritor, né? Não imaginava, porque até realmente eu chegar àquele ponto digamos, de um profissionalismo na literatura, foi, digamos, momentos de flash, né? Ele vinha, aquela vontade, e aí ela se dissipava novamente, mas isso é até normal, porque alguns pesquisadores já comprovaram que mais de 90% da população tem tendência a ser escritores. A única diferença é que alguns escrevem e outros não. Mas todos têm ideias, né, de escrita. Atualmente tu tens 5 livros, né, de tua autoria e a participação em diversas coletâneas. Falando especificamente dos que são só teus, porque tu começou a tua carreira literária com contos, né? Nas tuas 3 primeiras obras, Guerrilha e Solidão, O Colecionador de Fadas e O Ruído Áspero da Vespa. Por que tu optou por esse estilo do conto? Bom, o conto, alguns autores acham o conto mais difícil que a novela ou romance. Até pelo seu caráter, digamos, estético, né, menor desenvolvimento, exige um conflito, né, único, né? Então esse exige um certo, digamos, para alguns autores, um controle maior e muitos não conseguem, precisam de maior espaço para desenvolver uma história. Mas, por outro lado, alguns acreditam que é o melhor caminho para se iniciar na escrita literária, porque ao contrário do romance, o conto ele exige, digamos, um menor controle, porque ele possui menor número de personagens, ele possui apenas um conflito
E o tempo, digamos, de trabalho, o tempo preso a esse conto, ele exige menor tempo. Então, eu resolvi iniciar pelo conto, justamente pelo fato de que eu precisava, digamos, conhecer melhor a escrita literária, digamos, o desenvolvimento, a estética, o ponto de vista, né? Digamos, se encontrar melhor. Então, para mim foi, digamos, uma maneira de testar realmente a minha habilidade, porque você consegue experimentar nos contos vários tipos de técnicas, coisas que no romance, se você não tiver, digamos, chama-se de um fôlego literário, você pode iniciar o romance e abandoná-lo já nas primeiras 10, 20 páginas. Fato que geralmente não acontece no conto. Você pode iniciar um conto de 1, 2 páginas, passar para outra história, voltar a ele novamente, né? Então há um controle melhor para realmente conhecer esse domínio dentro da literatura. Mas isso é uma questão de escolha, né? Existem muitos autores que são excelentes autores e nunca escreveram contos, já partindo direto para a novela, para o romance, inclusive romances grandiosos, enquanto outros autores se dedicam exclusivamente ao conto. Mas eu gosto dessa variação conto-romance. E o que te fez sentir preparado para lançar no mundo um romance, né? Aí sim, O Duque da Senzala, que foi no ano de 2019. Foram 2 fatores, digamos até 3. Primeiro foi o projeto, digamos que teve sucesso com o Guerrilha e Solidão. São contos curtos realmente, mas são contos digamos que eu consegui transmitir a ideia, a minha proposta, que é refletir sobre a população negra no Rio Grande do Sul a partir da época da escravidão até o início do século XX, né, logo o período pós a escravidão. E o segundo foi justamente a novela, né? Eu chamo novela porque é um pequeno romance, O Ruído Áspero da Vespa, onde realmente eu experimentei, né, uma narrativa longa. E então, esses 2 fatores fizeram com que eu realmente ganhasse confiança e acreditar que estava preparado para escrever O Duque da Senzala, que é um romance um pouco maior, é um romance mais complexo, onde exige uma habilidade técnica superior e também uma pesquisa histórica muito mais profunda. Então, aí, a partir disso, eu consegui desenvolver esse trabalho. E agora há pouquinho tempo, né, tu lançou mais uma obra, O Nanai Ficções. Nos conta um pouquinho, né, que universo tu retrata. Claro, não vai nos dar spoiler, né? Vamos aguçar a curiosidade dos leitores, mas o que o leitor pode encontrar nesse novo livro do Valdomiro? Bom, a proposta de O Nanai, ela visa, primeiro, é mais um trabalho que traz essa reflexão do personagem negro na sociedade, mas é estabelecido um diálogo com o sobrenatural, com a fantasia, com a religião e com as questões, digamos, de conflitos morais do ser humano. Então, o leitor que adquirir esse livro pode se preparar com essas questões. E tu tem uma obra no forno também, tu me dizia, né? Nos dá um pouco de spoiler também aí, o que vem por aí nessa novidade? Eu desenvolvi um romance desde 2020, que eu venho desenvolvendo um novo romance, e que ele está já na editora, né? Vai ser o meu último, né? Vai, digamos assim, ser mais um degrau na carreira. E já está sendo desenvolvido há algum tempo, como eu disse, e ele traz uma proposta, digamos, também complexa, num personagem que busca uma autodescoberta, apesar de não ser uma pessoa jovem, ele percebe já, digamos, na maturidade, que certas coisas passaram na vida dele e que ele não percebeu e que ele está preso, digamos, a situações que ele se deixou levar por questões, digamos, de moralidade, convenção social, né? E é um romance também que traz diálogos com outras culturas, inclusive que eu já tinha feito isso em alguns trabalhos, mas esse eu enfatizo mais com a própria cultura hip hop.
Né? Então é um livro qual eu faço essa E o nome dessa obra, a gente já pode saber? Claro, sim. O nome dessa obra chama-se O Negro da Casa. E falando nisso, né, tu és o primeiro patrono negro da Feira do Livro de Bagé, né? A gente enfatiza isso não só pelo fato que com certeza é uma questão histórica relevante, né, para a cidade, mas também porque dentro da tua obra tu permeia muito desse assunto, né, unindo a história, as crenças, as realidades do povo negro, né? Como é que esse enfoque surgiu para ti como opção na literatura? Bom, quando eu comecei a me interessar pela escrita literária, né, como eu havia dito, e eu já vinha até pela minha graduação em letras, o meu interesse maior era em literatura, então estudando a literatura publicada aqui, produzida no Rio Grande do Sul, eu comecei a observar que existiam várias correntes que completavam a literatura aqui no nosso estado. Então nós tínhamos escritores que debatiam, que discutiam, que retratavam a memória do imigrante alemão. Nós tínhamos do povo judeu, nós tínhamos os italianos, nós tínhamos os açorianos, mas nós não tínhamos aqui no Rio Grande do Sul uma ficção que tratava sobre o negro gaúcho. Então isso eu senti que eu tinha essa responsabilidade. Né? Então por isso que Guerrilha e Solidão foi produzido para iniciar esse projeto. E Guerrilha e Solidão é o primeiro livro que trata de forma ficcional a história dos negros do Rio Grande do Sul, onde os personagens negros são colocados em situação ativa e como protagonistas. E justamente nesse estado onde é tão relevante essa história, né? Essa participação do povo, né? Sim. E como é que foi receber a notícia de que tu será o novo patrono da Feira do Livro? Onde é que tu estava quando tu recebeu? Como é que foi a tua reação? Nos conta um pouco desse momento. Bom, primeiro ela foi inusitada, porque eu não esperava, né? Realmente não esperava, eu não havia, digamos, me voluntariado em nenhuma das outras feiras do livro. Claro que sempre respeitei as escolhas, inclusive amigos meus, sempre frequentei a feira. Sempre fui, quando fui convidado, inclusive quando também não fui convidado, eu entrei com alguma participação em algo. Mas realmente foi a surpresa porque eu não esperava e nem contava com esse convite. E logicamente que eu me senti muito honrado, fiquei muito feliz. E principalmente porque você sente que foi um reconhecimento, né? Não foi, digamos, algo forçado, que você insistiu, que você pediu, que você ficou, né? Então realmente foi, claro, que parece simples a resposta, mas aí nesse momento você olha para trás e se dá de conta, né, quantos anos possui a feira e eu ser o primeiro, né, patrono negro nessa, né, cria um certo, digamos assim, uma certa estranheza, né, e dentro dessa estranheza também se cria uma grande responsabilidade, porque vai ser o primeiro e as pessoas vai se tornar um marco inicial, né? E daqui a muito tempo as pessoas vão dizer quem foi o primeiro, isso, né? Então você vai dar uma responsabilidade no qual, além de me sentir honrado, eu tenho a certeza de que eu preciso honrar com esse compromisso. Com certeza, faz parte da história da cidade, né? Tu entra para a história da cidade, né? Isso vai ficar marcado. Claro, exatamente. As gerações futuras saberão, né? Com certeza. E qual é a tua missão nesse cargo como patrono? Bom, a minha missão eu entendo que, como patrono, eu devo carregar primeiro o estandarte da literatura, né, na feira, conseguir divulgar o máximo possível essa feira, atrair pessoas de todo o sistema literário, né, e quando eu digo sistema literário, estou me referindo realmente a leitores, a escritores, a jornalistas, acadêmicos, todas as pessoas que envolvem com o meio literário, porque sem o sistema literário, de maneira fundamental que funcione, a literatura não funciona, né? Então não adianta, por exemplo, eu escrever um livro, ele não ser divulgado e não ter leitores, né? Então a literatura não vai ter voz. Então nessa feira é importante que haja participação máxima possível dos escritores, que tentem contribuir com o seu trabalho, divulgando, ou se não conseguir divulgar, que participem da feira. Né? E do sistema educacional, né? Das escolas, municipal, estadual, particulares,
que levem seus alunos para participar da feira e que também tentem encaixar na semana eventos que lembrem da feira. Assim como todos os órgãos, todas as entidades que tentam se envolver de maneira direta ou indireta, para que nós tenhamos realmente uma feira bem representativa, com diversidade de cultura, com diversidade na literatura, para que todas aquelas vozes, todas as áreas da literatura possam estar naquele momento. E até porque cada vez mais é nosso papel, né, de incentivar esses jovens a lerem, né, a terem contato com o livro físico, porque a gente sabe, hoje tem a questão do Kindle, tem a questão, né, de poder ler, mas tem a importância, né, daquele contato, de pegar um livro, às vezes até sentar embaixo de uma árvore na sombra, né, aquilo te gera o contato com a natureza. Então acho que cabe a nós, né, estimularmos isso e muito através dessas crianças estarem na Feira do Livro, verem aquela quantidade de livros, se sentirem atraídos por esse universo, né? E tem algo dessa feira que tu possa nos adiantar? Não, ainda não. Não tem, porque ainda falta realizar as primeiras reuniões. Né? Mas conversando assim, digamos, até no convite feito pelo secretário de Educação, o secretário da Cultura, o Zé Cabrito, né? Ele já percebi que realmente ele está muito empolgado, interessado em desenvolver um excelente projeto, né? Então acredito que com certeza nós vamos fechar uma programação muito boa, ótima realmente, até porque até no desenvolvimento da escolha do patrono, não porque eu fui escolhido, mas já foi feito através de uma reunião com entidades ligadas à literatura e à cultura de Bagé. Então já foi algo muito democrático, né? Com certeza. E para finalizar, então, vou deixar esse espaço aqui, né, para tu convidar os nossos telespectadores para a Feira do Livro de Bagé. Então, pessoal, a Feira do Livro vai ocorrer de 22 a 26 de outubro. Então tem tempo ainda para vocês se organizarem, não perca essa oportunidade, com certeza será uma feira diferente, irreverente, muito interessante. Então eu convido a todos a participar da nossa querida feira de literatura aqui de Bagé. Já tem lugar a feira? Eu acredito que estão discutindo, porque seria na Praça Estação, mas parece que vai ser na Praça Esporte. Então está em aberto ainda. Mas acompanha a nossa programação também, as redes sociais aí, que a gente também vai divulgar com certeza quando tiver esse resultado, porque é um evento que é da comunidade bagiense, né? E é importante que a comunidade participe. Então, muito obrigada pela tua participação, por estar aqui conosco, nos contando um pouco da tua trajetória, né? E parabéns por essa escolha, né? Sucesso aí frente a essa feira aí que é tão querida, né? E que a gente precisa conservar ainda por muitos anos, a nossa Feira do Livro de Bagé. Então, parabéns e sucesso, Valdomiro. Sempre que precisar de alguma coisa, a TV Câmara tá aí de portas abertas para te receber, para falar do teu trabalho. Tá certo. Obrigado a todos. Então a gente encerra por aqui mais um Câmara Entrevista, né? Continue ligado aí na nossa programação e também nas redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!